João 16, desculpa, versículo 4 em diante, né, a gente vai ver sobre a obra do Espírito Santo. Nós vamos ver sobre a sua missão, né, o que ele faz e também, se der tempo, o último discurso de Jesus aos discípulos antes da oração do Getsemane. João 16, verso 4, até o verso 13, inicialmente. Ok? Deixar que todos abram. O João 16, 4 até o 13. Diz o seguinte, né? Mas tenho dito estas coisas para que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vou-las tinha dito. Isso eu não disse no princípio, porque estava convosco. Mas agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo. Mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Verso 14 também. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo mostrará. Aqui Jesus está se despedindo. O Senhor está falando as últimas instruções aos discípulos. E do João capítulo 14 até o 16 é talvez o trecho mais longo sobre o Espírito Santo. É interessante que boa parte das igrejas, quando falam do Espírito Santo, elas começam por Atos. Só que o trecho mais longo, que se fala da missão, da obra do Espírito, é o texto de João, esses 2 capítulos, né? E ali no versículo 4, ele fala, mas tenho-vos dito estas coisas. Que coisas? O que ele fala no versículo anterior? Que seria o quê? O fato de a gente ser perseguido, o fato de a gente ser expulso, né, dos locais. Ele fala, não tropecem quando vocês virem as pessoas perseguindo vocês. E eu preciso ir embora. Eu preciso sair. Por quê? Para que o Consolador vá, né? E aqui ele vai falar algo interessante. Verso 6. Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Algo importante a gente entender. Nós não sabemos as coisas que ocorrerão no futuro. Deus sabe. Aqui ele já tinha dito que o Espírito Santo teria que vir e ele sair. Mesmo ele falando isso, o que ocorreu com os discípulos, eles ficaram alegres ou tristes? Tristes. Era necessário que ocorresse. Era preciso que o Senhor morresse, ressuscitasse, fosse assunto ao céu e o Espírito Santo chegasse. Mas mesmo assim, eles ficaram tristes. É natural da nossa humanidade a gente ficar triste e supor coisas ou a fazer afirmações quando nós não conhecemos todo o plano de Deus. Ou quando nós ignoramos o plano de Deus, né? Nós não sabemos o que Deus tem na história, nós não sabemos como a história vai se desenrolar, nós não sabemos o que aconteceria se as coisas ocorressem da maneira que nós gostaríamos. O que os discípulos gostariam? Que Jesus não morresse, ficasse ali com eles. O que aconteceria se Jesus não morresse? Não haveria expiação de pecados. Não haveria a salvação. Não haveria a presença do Espírito Santo. Eles queriam que isso ocorresse, que Jesus ficasse com eles. Então, muitas vezes em nossa vida, né, coisas ocorrem e nos deixam tristes, só que coisas foram necessárias a ocorrer. Algumas vezes a gente que botou os pés pelas mãos e a culpa é nossa, não tem nada a ver com o plano de Deus, né? Mas, muitas vezes a gente, mas poxa, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo outro? Nós não vamos ter respostas muitas vezes, nós não sabemos. Mas a gente tem que saber uma coisa, estamos sendo governados por um Deus bondoso e amoroso, que governa a sua criação, o seu reino com justiça e amor. Isso tem que ser suficiente para a gente. Mas por que Deus vai permitir que Jesus morra? Porque é o melhor a se fazer, foi a melhor coisa a se fazer. Né? Então aqui a gente observa que como eles são parecidos com a gente. Quantas vezes a gente ficou triste por o que aconteceu na nossa vida, nós não sabemos o porquê, nós até hoje talvez não temos explicação porquê, por que o Senhor permitiu, por que o Senhor deixou, por que o Senhor fez, a gente não sabe. Mas quem é que sabe? Deus. E o que nos cabe?
aceitar que Deus tem o melhor e Deus tem um plano bondoso para a nossa vida. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Tanto é que ele fala no verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E aqui vai falar da missão primordial do Espírito Santo. Né? O verso 8, 9 e 10. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer aqui é a ideia de apresentar a verdade claramente, sendo possível aceitar ou recusar. Essa definição eu peguei de um autor calvinista. Né? Logo, a definição clara de convencer não é que ele vai te fazer se converter, é que ele vai te mostrar a verdade de maneira clara. E você vai então o quê? Aceitar ou recusar. Porque ele vai convencer quem? Alguns do pecado? Não, o mundo do pecado. Né? A verdade de Deus é auto-evidente. Ela é auto-evidente no mundo. É muito clara no mundo. Né? Então ele vai convencer, ele vai apresentar a verdade claramente, sendo possível você aceitar ou recusar. Ele vai te convencer, convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aqui ele vai definir o que é isso. Do pecado, por quê? Porque eles não creem em mim. Porque eles não creem em mim. Vamos abrir ali em 2 textos joaninos. O primeiro João, Evangelho de João, 17 e 17. Do pecado porque eles não creem em mim. Então, o que Jesus fala deve ser crido. A pessoa do Senhor deve ser crida. É pecado não crer em Jesus e naquilo que Jesus fala. João 17 e 17. Oi? Não, é João, Evangelho de João. Depois a gente vai abrir em 1 João, mas agora não. O que diz? 17 e 17? O que é a palavra? A verdade. Quando nós não acreditamos na palavra de Deus, né, quando nós temos o pecado de incredulidade em relação às coisas de Deus, estamos chamando quem de mentiroso? Jesus. Jesus de mentiroso. Então, do pecado, porque não crê em mim. A pessoa não mata, a pessoa não rouba, é fiel no casamento, mas não crê em Jesus. Isso é um pecado terrível. Né? A gente tem que parar de achar que a blasfêmia é menos grave que o adultério. Não é? Ambos estão no decálogo, nos 10 mandamentos. Ambos são terríveis. Quando eu não vivo uma vida para a glória de Deus, estou dizendo que Deus não é digno para que eu viva assim. Então ele fala, vou convencer o mundo do pecado terrível que eles têm. E qual é o pecado? É que o mundo está vivendo uma chacina, estão se matando. Então, mas qual é o pecado? O primeiro pecado, a base de todos os outros, a incredulidade do Senhor. Porque se eu creio em Jesus, eu não vou matar, eu não vou roubar, não vou fazer essas coisas. Então, a raiz de todo pecado é a incredulidade na pessoa de Jesus, na pessoa do Senhor. Por quê? Porque se eu de fato creio que existe um Deus, Ele é um Deus amoroso, justo, sábio, bondoso, Ele é um juiz justo, Ele enviou seu Filho, eu vou viver para esse Filho, para a glória dEle. Então Ele fala, quando Ele vier, vai convencer o mundo do pecado. Qual o pecado? O primeiro pecado você tem que ser convencido. Todo mundo tem que ser convencido. Eu era incrédulo em relação a Jesus. E isso é terrível de convencer, sabe por quê? Porque as pessoas acham que não são incrédulas em relação a Jesus. Elas acham que não são. A função primordial do Espírito Santo, primeira coisa, não é convencer alguém a parar de beber. Isso é muito bom, mas a primeira coisa é, eu preciso de Cristo, eu não tenho acreditado realmente em Jesus. É a primeira coisa que a pessoa tem que ser convencida. Né? A primeira coisa que tem que ser apresentada não é as regras, as leis do cristianismo que você tem que viver. É a necessidade da pessoa no Salvador. A gente apresenta a lei para ela ver que ela é pecadora e precisa de Jesus. Né? Um outro texto, 1 João 5, 10. Aí eu pergunto, né, tem algumas igrejas carismáticas, aí, algumas igrejas neopentecostais, melhor dizendo, que falam tanto do Espírito Santo, mas elas falam como Deus vai melhorar a sua vida, e não falam como as pessoas estão pecando e não creem em Jesus. Então a gente observa que possivelmente não é o Espírito Santo fazendo a obra nessas igrejas. O que fala ali 1 João 5, 10?
Isso mesmo. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está dizendo que o que Deus disse no batismo de Jesus é verdade. Esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Quando você não crê no testemunho e que Jesus é o Filho de Deus, você está chamando Deus de quê? Não há como adorar a Deus e não ter outro Deus diante de si e não ter imagem e ídolo se você não crê em Jesus. Porque você já tem um ídolo, um Deus que você criou a sua própria imagem e semelhança. Né? Então isso aqui é fundamental, entendemos. Quando eu não creio no Senhor, não é só, tudo bem, ele é uma boa pessoa, é só não crer em Jesus. Ele está chamando Deus de mentiroso. Se você for agora no Supremo Tribunal Federal, espera não ser preso, e chamar alguns juízes de, você é um mentiroso, o que vai acontecer com você? Preso. Né? Agora, você chama o Criador de todo o universo, a fonte de toda a verdade. Você é um mentiroso. Não é tudo isso. Jesus não é tudo isso. Eu não preciso viver para Ele. Então, aqui, a primeira missão do Espírito Santo é nos convencer do pecado. O pecado específico, muito específico, é a raiz dos outros. Que é que as pessoas não creem nele. Do pecado, por quê? Eles não creem em mim. Né? O segundo ato que o Espírito Santo vai me convencer é da justiça. Porque eu vou para meu Pai e vós não me vereis mais. Justiça porque eu vou para meu Pai. Isto é, porque o meu sacrifício será aceito. E eu serei aceito pelo meu Pai. Eu vou para o meu Pai. Vamos abrir ali em 2 Coríntios 5, 21. Então ele convence do pecado, que eles não creem em Jesus como Salvador. Ele convence da justiça, que de fato o sacrifício de Cristo foi aceito. Por isso ele foi assunto aos céus. Por isso ele foi assunto aos céus. 2 Coríntios 5, 21, o que é que diz? Para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Por meio de quem? Daquele que não conheceu o pecado. Então, da justiça. Deus foi justo ao punir o pecado. Cristo recebe essa punição. Então, Cristo, como é um homem perfeito, sem falhas e manchas, guardou a lei perfeitamente. Então, o seu sacrifício é aceito por Deus, então ele vai para o Pai. Então, quando ele fala da justiça, isto é, alguns aspectos. Primeiro, justiça que Deus está em todo o direito de me punir, de punir o pecado, porque ele pune o pecado em Jesus. Justiça que de fato eu devo ser punido, está me convencendo, eu não creio em Jesus, eu devia ser punido no lugar de Jesus, eu devia ser punido, porque ele não fez nada, só que ele foi para o Pai, isto é, o Pai aceitou o sacrifício de Jesus. Então esse pequeno trecho aqui é o Evangelho. É o Evangelho. Não crê em mim, Pai me enviou, o pecado, da justiça que de fato Deus é justo, porque Deus não pode só perdoar, a gente já falou isso muitas vezes, eu vou perdoar todo mundo, Deus seria um Deus injusto. Por quê? Porque quando você vê alguém cometendo uma infração, um crime, você é um agente que combate isso, você não pode fazer vista grossa, você tem que punir. Então, Deus pune o pecado, por isso que ele é justo. Agora, Cristo, ele é assunto aos céus, ele vai para o Pai, porque esse sacrifício substitutivo foi aceito pelo Pai. Vamos abrir em Romanos 5:1. E é incrível o número cada vez maior de evangélicos que negam a substituição penal, que é o quê? Que Cristo assume em meu lugar e recebe em meu lugar a ira de Deus. A quantidade de crente, até batistas, negando isso é impressionante. Né? É impressionante. Geralmente eles terminam em Roma. Né? É uma progressão bem interessante. Eles começam a negar isso, quando vai ver, eles já estão rezando o terço. Né? Quando vai ver, já acontece isso. O que fala Romanos 5:1? Exatamente. Justificados pela fé, temos o que agora com Deus? Paz, porque Deus foi satisfeito. O Senhor foi satisfeito. A sua lei foi satisfeita. A sua justiça foi satisfeita. E o terceiro elemento que o Espírito Santo vai me convencer, né? Do juízo. Porque o príncipe deste mundo, o quê? Não será já. Olha só. A gente tem que entender a diferença de vitória definitiva e vitória final. A vitória definitiva se deu na cruz. A vitória final, o último elemento da batalha, vai ser quando o Senhor voltar. Mas já venceu. Né? O príncipe deste mundo já está julgado. Isso é interessante porque quando Cristo vem e cumpre toda a justiça de Deus e ele assume o seu papel de segundo Adão, o efeito do primeiro Adão passou. Como é que Satanás ganha legalidade e entra no mundo? Por meio da queda do primeiro Adão.
Ele tenta o primeiro Adão, oferecendo o quê? Comida, glória, né? E entendimento. Foi o que ele oferece. A mesma coisa com Jesus. Né? Você vai ser adorado, come isso aqui, você está com fome. Né? Então, a gente observa que Cristo, ele cumpre o papel de segundo Adão, do último Adão, e quando ele faz isso e morre na cruz e cumpre a justiça de Cristo, quem é que perde? Satanás. Vamos abrir ali em João 12, 31, 32. Então, o juízo. O príncipe desse mundo já está julgado. Aliás, não só o príncipe, todo aquele que não crê já está julgado. Essa é a missão do Espírito Santo, é a missão que o Espírito Santo fez no coração de cada um de vocês. João 12, 31, 32. Quem achou pode ler? Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado de terra, todos os homens atrairei. Que interessante. Agora é o juízo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. E eu, quando for levantado da terra, tem uma referência ao quê? A crucificação. Atrairei todos a mim. Significa o quê? Quem é que mantinha as almas presas? Satanás. Veio uma pessoa e amarrou o valente, um homem mais forte que o valente. Amarrou-lhe os bens. A expressão está amarrado surge daí. Está amarrado. Quem amarrou foi Jesus, não fui eu. Eu não tenho essa capacidade. Né? Se alguém quiser brincar com Satanás para ver se tem a capacidade de amarrá-lo, vão fundo. Né? Eu ficar de longe assim, vai dar ruim. Né? Cristo vai lá e ele amarra Satanás. Ele impede que Satanás impeça o avanço do evangelho, num âmbito geral. Satanás pode agir localizadamente, como guerrilha. Ele pode fazer isso. O que ele não pode? Vencer o avanço da igreja. Porque ele já está julgado. Ele já foi derrotado. Vamos abrir ali em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Então, o príncipe desse mundo já está julgado. A ideia é que Satanás será derrotado. Satanás já foi derrotado na cruz. Ele ainda esperneia, sim. Ele está preso num sentido circunstancial, isto é, ele não pode impedir o avanço do evangelho. Claro que ele anda de redor como o leão que ruge, claro que ele tenta, claro que ele tenta impedir a obra missionária, mas o fato é que a igreja está aí. Impérios se levantaram e os impérios caíram. E quem continua? A igreja, e vai continuar. E vai continuar. Porque é algo que Cristo fez. Né? Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali em Colossenses 2,15, o que diz? Então, ele expôs eles publicamente, despojou. O que é despojar? Tirar, né, aquilo que pertence a eles, ou que pertencia. A ideia é o seguinte, um general ele conquista um país, aí tem os generais rivais. O que o Senhor Jesus fez? Botou eles ajoelhados publicamente, foi tirando as insígnias. Né, foi tirando, envergonhando todos os demônios publicamente. Aonde que ele fez isso? Na cruz. Porque a justiça de Deus foi satisfeita. Nós então podemos ter o que com Deus? Paz. Satanás perdeu. Então, qual é a função do Espírito Santo? É te convencer do Evangelho no seu coração. Né? Pessoal, o Espírito Santo é para chupar cana. A função do Espírito Santo é nos convencer que nós não cremos em Cristo, deveríamos crer, que Cristo fez um sacrifício em nosso lugar e Deus, o Pai, aceitou esse sacrifício e foi justo, e que Satanás perdeu. Essa é a função do Espírito Santo. Ele fala, o Espírito Santo vai convencer vocês disso, vai demonstrar vocês a isso. Agora, o que cabe vocês fazer? Aceitar ou recusar essa verdade. Mas por que a primeira coisa que ele convence é do pecado, que não crê em mim? Porque não há como você de fato aceitar as outras duas coisas se você não crê em Jesus verdadeiramente. Não tem como aceitar. Tem tanta gente, e às vezes eu falo com algumas pessoas, fico especulando o anticristo, especulando quem vai ser não sei o quê. A principal coisa que a gente tem que fazer é crer em Jesus, ser útil para Ele. Né? Ser útil para Ele. Então, as outras coisas, elas são importantes, claro que são. Só que elas não têm nenhum significado se você não for convencido que você não cria em Jesus e precisa crer nele. Né? E aqui ele vai falar no versículo 12, algo interessante. Né? Por que Jesus não falou tudo o que tinha que falar no seu ministério? Tem os apóstolos que escreveram as outras coisas. Ah, mas aí quem falou foi Paulo, não foi Jesus. Quem falou foi Pedro. Quem falou foi Tiago, não foi Jesus. O pessoal fala isso, né? Por que Jesus não falou tantas coisas? O verso 12.
Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Isso aqui é no ego dos apóstolos. Olha, eu tenho muita coisa para vocês, só que vocês não vão suportar. Vocês não estão prontos ainda para aprender. Preciso que mais coisas aconteçam. Agora ele fala no verso 3. No entanto, quando ele, o Espírito do quê? Da verdade. Quando eu nego a verdade bíblica, eu estou negando a ação do próprio Espírito da verdade. O Espírito da verdade vier, ele vos guiará em, não alguma, em toda verdade. E aqui a gente pode aplicar para a gente, que ele nos guia até a fé, mas é a mensagem direta aos apóstolos. Ele vos guiará em toda a verdade, né? Porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá. E vos anunciará as coisas vindouras. Algumas coisas aqui. Aqui eu entendo que ele está falando, em primeiro lugar, da confecção do Novo Testamento. Que ele guia esses apóstolos, esses discípulos a toda a verdade, que eles na época não podiam suportar. Né? Que não podiam suportar. Vamos abrir ali em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz o seguinte, 2 Pedro 20 e 21. Sabendo isso, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. A palavra aqui, movidos, é a ideia de você estar num barco num rio. Você pode ir para cá, no barco, só que você vai seguir o curso do quê? Do rio. Os autores do Novo Testamento, eles tinham seus estilos, sua forma de escrever. Só que eles tinham que seguir o curso de quê? Do rio, do Espírito Santo. Né? Então, claro, a escrita de Lucas é uma, de Paulo é outra, de Marcos é outra. Não foi psicografia, não foi lá e ficar assim. Né? Só que Deus, ele garantiu que aquilo que ele quisesse que fosse escrito, fosse escrito. Então, aqui o Espírito Santo guiou o Novo Testamento, os autores, a toda a verdade. Logo, o que eles escreveram é toda a verdade. Não tem traço de mentira. Então, quando alguém fala, eu não acredito, porque foi Paulo, foi Tiago, foi Pedro, foi João que escreveu, não foi Jesus que falou. Primeira coisa interessante, tudo que Jesus falou foi registrado por outro alguém. Então eu acho que só tem que ficar com o que Jesus falou, que é amar a si mesmo. Né? Não que os apóstolos falaram. Quem escreveu que tem que amar a si mesmo? Foi um apóstolo. Né? Então, isso já derroca a si mesmo. Mas tudo que está no Novo Testamento foi o Espírito da verdade que guiou eles. Um outro ponto importante. Porque ele não falara de si mesmo. E tu vê aqui no verso 8 em diante, ele fala do pecado, né, que não crê em Jesus, da justiça que Jesus vai para o Pai, e do juízo que Cristo venceu Satanás. Ele está falando de quem? De Cristo. O Espírito Santo fala de quem? De Cristo. Quando mais Cristo estiver na boca de uma igreja, quanto mais Cristo estiver na vida de uma pessoa, mais tem Espírito Santo. Aí eu pergunto novamente, movimentos que são pautados somente na pessoa do Espírito, na bendita e amada pessoa do Espírito, que só falam do Espírito, toda hora do Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito. É o Espírito que está fazendo isso? Que o Espírito fala de quem? Dele? Não. Ele quer falar de quem? De Jesus. Jesus glorifica quem? O Pai. A Trindade, não tem briga. Né? Não, a nossa igreja ela foca no Espírito Santo. E o Espírito Santo foca em quem? Em Jesus. Então, se uma igreja foca no Espírito Santo, e ele tem que ser adorado, deve-se cantar em honra a ele, deve-se orar a ele, tudo a ele é Deus. Mas quando uma igreja fica focada somente na pneumatologia, eu pergunto, é o Espírito Santo que está guiando essa igreja? Né? Uma igreja que tem por característica principal ser uma igreja de ação do Espírito. Mas a Bíblia fala, ele não falará de si mesmo. Né? Você quer saber se o Espírito está atuando? Vê quem está sendo glorificado e quem está sendo falado. Né? O homem da prece poderosa, o homem que tem o poder do Espírito em suas mãos, né? Ele vai orar e vai distribuir dons. Vem aqui na frente, eu vou orar por vocês e o Espírito vai, através de mim, distribuir dons. O Espírito não faz como quer, né? Não faz da maneira que quer, para glorificar Cristo. Então a gente observa que boa parte dos erros em relação à doutrina do Espírito Santo existem porque as pessoas não entendem o que Jesus falou que o Espírito Santo faria. Né? O Espírito Santo aqui, ele não veio fazer propaganda de si mesmo.
Não veio fazer isso. Ele veio glorificar Cristo, falar de Cristo. Alguma dúvida até aqui? Não estou dizendo que você não possa orar, você não possa cantar, você não possa adorar o Espírito Santo. Claro que pode, ele é Deus, né? Só que a tendência do Espírito é fazer você ir a Cristo. E Cristo glorifica o Pai. E a Trindade, então, é adorada. O verso 14 fala aqui da missão do Espírito, então. Né? Verso 14 até o 16. Ele me glorificará, porque ele receberá do que é meu, e vou-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu, e vou-lo mostrará. Um pouco mais, e não me vereis, e novamente um pouco mais, e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Alguma coisa aqui, importante. Ele vai glorificar a Cristo. Ele receberá de Cristo todas as instruções, numa linguagem que a gente possa entender de acomodação, e vai mostrar para a gente, e isso que ele mostrará fará Cristo glorificado. Essa não é exatamente a linguagem do Novo Testamento? No Novo Testamento não é isso? Uma glorificação de Cristo? Então, a função primordial do Espírito é a glória de Cristo. É a glorificação de Cristo. É isso que o Espírito Santo está interessado. E nota aqui, isso é interessante, a Trindade em ação. Ele, quem? O Espírito me glorificará. Glorificar quem? Deus o Filho. Pois receberá do que é meu e vou-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Agora fala do Pai. Portanto, eu vos digo que ele, o Espírito, tomará do que é meu e vou-lo mostrará. A Trindade trabalhando junto. Né? Não podem ser a mesma pessoa, mas são um único Deus. Né? A coisa maravilhosa. A nossa salvação é do Deus triuno. O culto, ele é um culto para a glória do Deus triuno. Tudo é para a glória do Deus triuno. Por isso que eu gosto muito daquele santo Deus onipotente que fala do Deus triuno. Né? A gente tem que entender que toda a nossa vida é para a glória de um Deus que é três. A Trindade é fundamental. Eu vejo cada vez mais evangelho dizendo o seguinte, que isso é secundária a Trindade. A Trindade é secundário. Né? Não, a pessoa não crê na Trindade, crê que Jesus é o Pai, isso não tem problema, isso é uma heresia terrível. Porque aquele que nega o Pai, nega o Filho. Se Jesus é o Pai, de fato não há Pai, porque não há Filho. Só pode ter Pai quando tem o quê? Filho. Só pode ter filho quando tem pai. Se Jesus é o Pai, ele não é Pai. Porque não pode ser Pai de si mesmo. Né? Então, quando alguém nega a Trindade, quando alguém diminui a Trindade, essa pessoa ela comete um erro terrível. Porque é a Trindade que trabalha na salvação. É ela que faz isso. Alguma dúvida até aqui? Agora, qual foi a reação dos discípulos? Os discípulos entenderam o que Jesus falou? Claro que não, é normal, é sempre assim, sempre foi assim. Né? Então, tem coisa na Bíblia que eu não entendo. Né? Se eu tivesse Jesus para perguntar, eu entenderia. Eles tinham Jesus para perguntar, eles perguntavam e não entendiam. Né? E não entendiam. Verso 17. Né? Até o verso 24. Então, alguns dos seus discípulos disseram entre si. Viu que eles falaram entre si, não queriam levar bronca. Né? Falaram entre si. O que é isto que ele nos diz? Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Porquanto eles diziam, o que quer dizer isso um pouco mais? Nós não sabemos o que ele diz. Ora, Jesus percebeu que o queria interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disso que eu disse? Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis? Na verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas logo, após ela ter dado à luz, a criança, já não se lembra da angústia, pela alegria de haver nascido um homem ao mundo. Agora, portanto, vós tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem vô-la tirará. E naquele dia não me perguntareis nada. Na verdade, eu vos digo, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora, não pedis nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria possa ser completa. Umas coisas aqui. Primeiro, se eu tivesse do lado de um ser onisciente, eu acho que cochichar ia ser muito pouco produtivo. Né? Ele sabe tudo. Então, olha, gente, eu sei. Se vocês pensassem entre vocês, eu já saberia. Né? Então, eu estava cochichando, dizendo o seguinte, ele fala, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu bulhufas. A gente não entendeu o que ele quer dizer com isso. E Jesus percebe isso, e Jesus,
explica, mas não explica. E Jesus está falando de quê aqui? Da ressurreição. Ele não fala, gente, eu vou morrer e vou ressuscitar. É capaz de ele falar e os caras falar, o que isso quer dizer? Né? É bem possível. Mas olha o que ele mostra aqui. Algumas coisas importantes para a gente. Né? Que quando Cristo morresse, os discípulos chorariam e se lamentariam, como de fato ocorreu. E qual seria a reação do mundo? Verso 20. O mundo vai o quê? Se alegrar. Alguns falam o seguinte, se Deus viesse ao mundo, as tristezas acabariam, mas elas acabariam. A resposta é que ele veio e o mataram. Veio e o mataram. O mundo se alegrou com a morte de Cristo. As pessoas se alegraram e os discípulos ficaram tristes. Aí ele dá um prenúncio aqui, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por quê? Porque há a ressurreição. A ressurreição. Aí ele explica que às vezes nós temos que passar por momentos difíceis, porque lá na frente algo muito melhor acontecerá que nos fará esquecer as dificuldades, né? Que é uma profecia para Luanda, né? No verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, aquela apreensão, será que vai doer, será que vai ser difícil? Né? Mas logo após ela ter dado à luz, já não se lembrará da angústia, pela alegria de haver nascido um homem ao mundo, aqui um homem no sentido de uma pessoa. Né? O que isso nos mostra? A gente vai ter dificuldades aqui. Nós vamos ter dificuldades, angústias. Só que eu tenho certeza, o dia que estivermos com Cristo, a gente vai medir, não é que a gente vai ter amnésia, mas assim como a mulher, ela não tem amnésia, ela sabe o que passou no parto. Só que ela faz a medição do que ela recebeu e do que ela passou e qual é a conclusão de toda mulher normal. Né? Porque quando Jesus escreveu isso, não tinha certo movimento anormal que prega a morte de bebês. Né? Uma pessoa normal, eu nem lembro mais, essa aí eu estou muito feliz, a dor que eu passei, tá? Mas eu estou muito feliz porque eu estou segurando meus filhos nos braços. E com nós a mesma coisa, conosco a mesma coisa. Quando a luz, a hora da luz chegar, e a luz também, em outro texto é falado da questão da vinda do Senhor, quando as dores de parto passarem, e a gente está no período de dores de parto, a gente, ao receber o filho varão, Jesus, né, a gente não vai ter como medir a distância do que a gente passou por ele aqui e do que de fato a gente recebeu. A gente vai esquecer toda aquela tristeza, aquelas dificuldades, toda a pior dor que eu sofri na minha vida. A gente não tem como compreender agora. Acho que a melhor analogia é a mulher mesmo. E eu não posso explicar bem porque de mim mesmo. Né? A mulher que já é mãe, quando fala para a mulher que ainda não é mãe, que ela vai entender quando nascer, que está grávida fala, eu já entendo bem. Mas quando nasce, agora eu entendo. Aí ela vai repetir a mesma coisa para outra. Você vai entender quando nascer. Né? Você vai entender. Né? É difícil eu explicar isso porque eu nunca passei por isso. Então eu não entendo nem a que está grávida, nem a que já teve filho. Né? Mas as mulheres entenderam, né? As que já tiveram filho entenderam. E você só que não teve. Né? E é isso que vai acontecer. Imagina os santos agora no céu. Se a gente pudesse conversar e não pode, é espiritismo, não pode conversar com eles. Né? Eles iam falar, vocês não entendem. Né? O Leonard Ravenhill fala o seguinte, Leonard Ravenhill, que quando ele estiver na eternidade e olhar o que ele fez na vida, ele vai falar, que tolo eu fui. Né? Como eu fui tolo. Como as coisas aqui são pequenas. E é isso que vai acontecer da mesma maneira. Assim como a tristeza pela morte de Cristo era terrível, a alegria pela ressurreição é indescritível. Né? É indescritível. E ele fala, no verso 22, né? O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem tirará. A alegria que era proveniente da ressurreição não podia ser tirada. E não foi, eles apanharam por isso. Sabe por quê? Porque não tinha mais como matar Jesus. Não tinha mais como tirar essa alegria. Da mesma coisa, nós, a alegria que Cristo dá ao salvo, não há mais como tirar. Não há mais como reter isso. Não há mais como impedir. Então, a nossa alegria não pode ser tirada. O que pode acontecer conosco? Temeis aqueles que podem matar o corpo? Não temam esses.
né? Mas aquele que pode lançar tanta alma como corpo no inferno. O que pode acontecer com a gente é físico, mas a nossa salvação, nada, nenhuma doença, nenhuma dificuldade financeira, nenhuma tristeza de relacionamento, nenhuma tristeza moral, nada. Porque aquilo que está em nós é maior do que está no mundo. O Espírito Santo habita em nós. É isso que o Senhor está falando, que eles teriam uma alegria indescritível, né? E algo importante para a gente, até para entender a questão da importância da oração, e está linkada com o Espírito Santo isso, né? Oração respondida gera contentamento, gera alegria. O verso, mas parece que tem que orar. Se não orar, não tem uma oração respondida. Não ora, não vai ter oração respondida. É igual reclamar que eu não ganho na Mega Sena, eu não jogo, né? Eu nunca vou ganhar, né? Se alguém ganhar, não tem problema. Está dentro da minha oração, então pode me ajudar, né? Verso 23. E naquele dia não perguntareis nada. Na verdade eu vos digo, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vou-lá te dar. Até agora não pedis nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria possa ser completa. Algumas coisas aqui. Por que eles não pediram nada no nome dele? Porque eles pediram diretamente a Cristo. Estava com ele. Eles pediram Jesus, Jesus atendia ou não atendia, né? Quando Jesus fosse tirado, eles teriam que pedir ao Pai em nome de Cristo. Só que, olha que interessante, não significa que tudo que eles pedissem atenderia. Tudo que pedires em meu nome, Ele vou lá te dar. Isto é, toda oração feita com concordância com a vontade de Cristo, em nome de Cristo, né, o Pai o daria. Um exemplo claro. Alguém chegar para vocês, o pastor pediu para vocês 1 quilo de cebola que ele quer comer. Essa pessoa pediu em meu nome? Não, é um mentiroso. Nele não há verdade alguma, né? Não há verdade alguma. Então, todo pedido que você fizer em nome de Cristo, tendo o caráter, as motivações e a vontade de Cristo, será atendida. Será atendida. Isso vai gerar o que em vocês? Alegria. Até agora não pedis nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria possa ser completa. Quando nós oramos ao Senhor em nome de Cristo e temos nossas orações atendidas, nós ficamos muito felizes. Uma vida sem oração atendida é uma vida cristã incompleta. Todos aqui já tivemos orações atendidas e orações não atendidas. Mas todos já oramos e o Senhor fez tantas coisas. Coisas que às vezes até a gente orou, mas aquela oração, vou orar, vai que, mas... E Deus foi lá e atendeu, né? Deus foi lá e atendeu. Isso gera o que em nós? Satisfação, alegria, não só porque recebemos, mas porque a gente viu o cuidado, o carinho do nosso Pai. Então, a oração é fundamental. Nota que, ao invés de Jesus ficar especulando com os discípulos, o que ele quer dizer, o que não quer dizer, ele fala para os caras orar. Vão orar. Orem, né? Peçam ao meu Pai e Ele dará a vocês. Então, mais do que uma vida especulativa, uma vida de oração é fundamental. Uma vida de oração, ela é necessária para que a nossa vida cristã seja completa. Não há vida cristã sem vida de oração, né? Alguma dúvida até aqui? Ok? Então, vamos prosseguir, né? Se você pediu uma BMW em nome de Cristo, possivelmente não foi em nome de Cristo, né? Não foi Cristo que pediu isso. Estas coisas eu vos tenho dito por provérbios ou parábolas, mas virá a hora em que não falarei mais por provérbios, mas abertamente eu vos falarei sobre o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós tens me amado, e tens acreditado que eu saí de Deus. Alguns pontos aqui importantes. Primeiro, né, Cristo falava de maneira proverbial, parabólica. Por que ele fazia isso? Para aqueles que de fato quisessem entender ou prestassem atenção, pudessem captar. Ele fazia isso, ele fala muitas vezes. Eu falo dessa maneira para que aqueles que têm ouvido possam ouvir. Porque aqueles que não queriam, que rejeitavam, não queriam nem se esforçar para entender. Por isso que ele falava dessa maneira. Um ponto que eu tenho em relação à tradução de Bíblia, né? A pessoa quando vai estudar, a pessoa quando vai fazer um concurso, ela se esforça para entender a linguagem. Ela se esforça. Ela, nesse mundo, só não se esforça para entender um livro, que é a Bíblia. Aí que é a coisa mais fácil do mundo, às vezes a coisa mais fácil do mundo é tão fácil que não foi nem Deus que falou aquilo dali. É a interpretação do tradutor. Então, se Cristo falava em provérbio para as pessoas pudessem entender, se esforçando um pouquinho, não custa a gente poder se esforçar um pouquinho. Tive uma certa, não um debate, mas uma conversa com um pastor num grupo de pastores, que ele falou que chegaram numa tribo lá e não tinha cordeiro. Então,
Como é que vai traduzir? Aí a sugestão horrível era: este é o cachorro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque lá não tem cordeiro. Eu falei, não é mais fácil explicar um cordeiro? O que é um cordeiro? Não, mas aí a linguagem do povo. Aí que você faz o que com o texto do Antigo Testamento? Que fala cachorro é animal impuro. Cachorro ataca. Né? Cachorro é selvagem. Ovelha não. Quando Deus escolhe um elemento, uma figura de linguagem, Ele escolheu por um motivo. E a gente tem que utilizar esse motivo. Né? Utilizar essa figura de linguagem porque Deus tem um motivo. Então, às vezes, tem linguagem na Bíblia que é proverbial, que é parabólica. E tem que ser assim, porque Deus escolheu assim. O que nos cabe? Reclamar que não entendemos ou nos esforçar? O que Ele quis dizer com isso? O que a gente não pode fazer? Né? É modificar a linguagem. Houve outro caso, aí o Harold me contou, o presidente da Trinitariana, que em certo local, né, não havia também ovelha, cordeiro, eles traduziram para o porco de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Quer dizer, o porco de Deus que tira o pecado do mundo. É muito mais fácil você explicar. Eu não sabia o que era isótopo, né? Lá, aquela coisinha lá do Antigo Testamento fica branquinha, né? Eu não sabia, pesquisei, Tem coisa que a gente não sabe e vai pesquisar. Né? E se um irmão mais simples não sabe, ele pergunta para o pastor que é a função dele é explicar esses negócios. Né? Então a gente observa que a fala proverbial foi escolhida por Deus. E ela tem que ser mantida. Né? A gente não pode facilitar a linguagem tanto que não diga mais o que Deus quis dizer. Ok? Agora, algo importante aqui. Né? Aqui fala que nem vai precisar, não é que você não vai pedir em nome de Cristo, mas que você vai ter comunhão com o Pai. Né? Comunhão com o Pai. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama. Porque vós tendes me amado. Por que o Pai nos ama? O que diz o texto? Porque a gente tem amado Cristo. Logo, esse amor salvífico, aqui nesse sentido, ele é incondicional ou condicional? Condicional. Então, o Pai vos ama porque vocês me amam e têm acreditado que eu saí de Deus. Vamos abrir ali em 1 Coríntios 8:3. Eu não sei porque botei 8:23, mas é 8:3. Aqui no meu esboço está 8:23. Acho que nem tem 1 Coríntios 8:23. 8:3. Diz o seguinte: mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. Se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. Obviamente, conhecido ali não é que Deus conhece todo mundo, é conhecido no sentido de relacionamento. Então, por que o Pai me ama? Porque eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, logo eu amo a Deus, então o Pai me ama. Então, a partir do momento que eu amo a Cristo, eu sou conhecido de quem? De Deus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8. Verso 28. Eu amo a Deus, mas eu não estou nem aí para Jesus. Não tem como. Né? Verso 28. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem, ou quem ele, né, depende da tradução, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora, quem Deus conheceu? Quem Deus conhece? Aqueles que amam a Deus. As coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as pessoas que foram conhecidas por Deus são aquelas pessoas que amam a Cristo, que amariam a Cristo, eleitos nele, em Cristo. Deus, em sua de todas as coisas, decidiu que teria um relacionamento com as pessoas que amassem a Cristo. Difícil de entender? Bem simples, né? Melhor que unindo unité, salamé minguê, escolhido foi você. Isso é o que eu faria se fosse Deus, mas a sorte de vocês é que eu não sou Deus. Né? Isso aqui eu faria, não o que Deus faria. Então, é muito interessante aqui. Jesus fala, vocês terão um relacionamento com Deus se vocês tiverem relacionamento com quem? Comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu amo a Deus. Tá. Tem Deus no meu coração. Tá. Você tem relacionamento com Cristo? Não, eu amo a Deus. Jesus é legal, eu amo a Deus. Não existe isso. Não existe. Né? Então, pois o próprio Pai vos ama porque vós tendes me amado e tendes acreditado que eu saí de Deus.
Verso 28, para a gente não passar muito do tempo. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. Ele já existia antes. Existia como filho. Eu saí do Pai. Logo ele já era o quê? Filho. Ele não se torna filho no batismo. Ele não se torna filho na encarnação. Tem uma voz da verdade. É uma banda em uma igreja. Vocês não conhecem, né? Na geração de vocês. A Aline conhece. Voz da verdade. Né? A gente é da geração do boom, do gospel, né? Letras lindas. Eles falam que Jesus se torna filho de si mesmo quando ele se encarna, que eles não querem a Trindade. Não sei como explicar isso. Né? Se torna filho de si mesmo, porque eles querem que a Trindade é uma doutrina diabólica e satânica. Né? Então Jesus se torna filho quando ele se encarna, por isso que ele é chamado de filho. Mas ele saiu do Pai, então ele já era filho, o eterno Filho de Deus, e vinha ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para quem? Para o Pai. Eu estou indo para o Pai, logo, existe um Pai e existe eu. De novo a gente vê o que aqui trabalhando a Trindade. Eu saí do Pai, vim ao mundo. Isso aqui é o Evangelho, Deus se fez carne. Agora eu vou para o Pai. Agora os discípulos falaram, disseram dos seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes em provérbios. Sim, Deus escolhe o momento e a linguagem que vai utilizar. É Ele que escolhe. Né? Agora estamos certos de que tu sabes todas as coisas e não necessitas de que homem algum te interrogue. Por isso nós cremos que tu vieste de Deus. Eles acharam que receberam um elogio de Jesus pelo que falaram. Jesus respondeu-lhes Jesus: agora vós credes? Andou em cima da água, parou tempestade, multiplicou pão e peixe 2 vezes, fez a água virar vinho, falou para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, estava sozinho o cara. Aí ele fala, explica um pouquinho melhor: eu vim do Pai, eu vim ao mundo e agora eu vou para o Pai de novo. Ufa, agora a gente entendeu, agora a gente sabe que tu sabe todas as coisas. E Jesus falou o quê? Só agora que vocês sabem? Né? O exemplo bem claro na nossa vida: a gente passa por dificuldades, problemas, né? E Deus nos abençoe, Deus nos ajuda e Deus está conosco. Aí depois a gente passa por mais problemas e a gente esquece que Deus nos ajudou. Aí Deus nos ajuda, a gente fala: poxa, agora sim, agora eu fui fortalecido, agora eu sei que Deus está comigo. Aí Deus fala: só agora? Só agora que você sabe? Quer dizer, as outras 500 milhões de orações que eu atendi, as que eu não atendi, que você nem sabe que eu fiz por você, né? Agora, a gente tem a tendência de esquecer o que Jesus fez anteriormente. A gente fica tão angustiado que a gente acha que Ele tem que fazer para nos ajudar, que esquece o que Ele já fez. Né? E Deus já fez tantas coisas, né? Aquele hino: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, diz de uma vez, e verás o quê? Surpreso quanto Deus já fez. Né? E verás surpreso. O George Miller tinha um livro de oração, Casa de Oração, e conta-se que no seu registro, deve ter mais, mas o quanto ele registrou, 30 mil orações atendidas. 30 mil orações atendidas. Né? Que ele orava, Deus atendia, ele registrava. Orava, Deus atendia, ele registrava. Orava, Deus atendia, ele registrava. Né? A gente é igualzinho eles, a mesma massa. A gente olha os tipos, a gente faria exatamente, agiria exatamente da mesma maneira. Eu não tenho dúvida disso. Agora, uma coisa importante que eles falaram, Jesus não corrigiu porque está certo. Tu sabes o quê? Todas as coisas. Eu não sei todas as coisas. Eu vou discutir com quem sabe todas as coisas? Não vou. Tu sabe, Jesus Cristo sabe todas as coisas. Ele sabe. Né? Se Jesus soubesse, Ele sabe. Ele sabe. Como Ele age, isso depende dEle. Mas Ele sempre vai agir da melhor maneira possível. Porque Ele é um Deus amoroso, santo e bom. Né? Aí, para encerrarmos, né? Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus fala do nosso fracasso. Ele fala o seguinte: olha, vai vir uma hora, vai chegar, e que vocês serão dispersos. E eu ficarei o quê? Só. Nós morreremos contigo. Jesus ficou só, sozinho. Mas ele fala: eu não estou só. Porque quem está com ele? O Pai.
Se Jesus soubesse que ia ser abandonado, né? Ele sabe. Se Jesus soubesse que ia ser traído, ele sabe. Ele só não se decepcionou porque ele sabe todas as coisas, né? Judas já, como diz João sempre, e Judas que o traiu, né? E Judas que era ladrão, né? João faz isso. Não porque tivesse interesse pelos pobres, mas porque era ladrão e roubava-lhe da cesta. João toda hora escreve isso. Ele tinha alguma coisa ali com Judas. Jesus sabe, né? Mas a gente, quando é abandonado, a gente não espera ser abandonado. Jesus esperava ser abandonado, falou que seria abandonado e foi abandonado. Imagina você ter que lidar com pessoas que você sabe que vai te apunhalar. E ainda assim ele fez isso. E olha que interessante, ele vai ser abandonado, mas por que ele fala essas coisas? Eu falo isso para que vocês tenham paz, em todos os sentidos. Eu conheço a fraqueza de vocês, eu sei que vocês vão me abandonar, mas não se preocupem, eu vou vencer. Eu venci o mundo, não se preocupem, né? Essas coisas eu vos digo para que em mim tenhas paz. Aí ele dá uma promessa para nós. No mundo tereis o quê? Tribulações, aflições, mas tende bom ânimo. Fiquem animados, porque eu, não vocês, eu venci o mundo. O pessoal já viu gente falar, eu venci o mundo e vós também, como diz a Bíblia. Aí eu fico, né? Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. De que maneira Jesus venceu o mundo? Morrendo, fazendo a vontade de quem? Aí sim nós vencemos o mundo fazendo a vontade de Deus. É isso que Jesus está falando. Esse é o último discurso de Jesus. Depois ele vai orar. O que vai acontecer com os discípulos? Vão dormir. Porque estavam com o olho pesado. Ele fala, vocês não podem vigiar nem por 1 hora comigo. Aí claro que podemos, né? Ficar acordado e dormir de novo, né? Outros textos vão mostrar isso. Mas o fato é que aqui ele vai falar da obra do Espírito Santo, que é convencer do pecado, justiça e juízo. Vai falar da sua ressurreição, da alegria que será. Vai falar da oração, mas vai falar da nossa fraqueza. Que os discípulos, olha só, eles acabaram de falar, nós sabemos que tu sabe todas as coisas. Por que vão abandoná-lo, se ele sabe todas as coisas? Porque a nossa natureza é assim, é fraca, é falha, né? Nós somos isso, né? Mas eles não tinham o Espírito Santo, realmente não tinham recebido ainda o Espírito Santo habitando neles, como na nova aliança de fato é. Só que o que Pedro fez lá na Galácia? Que brigou com Paulo. Chegou o pessoal da lei, de Tiago. Aí Pedro estava comendo com os gentios, aí fala que ele foi indo comer com... Mas a ideia do texto é que ele foi devagarzinho, dissimuladamente. Como é que está? Aí lá, bacon? Não como bacon, de maneira alguma. O que é isso? Não, ele estava se empanturrando ali. Um homem cheio do Espírito Santo, né? Ou Paulo e Barnabé, que tem uma tal contenda, uma briga tal, que nunca mais puderam trabalhar juntos, né? Porque João Marcos queria de novo, né? E a gente sabe que Marcos na primeira viagem missionária foi, mas não foi tudo. Pediu para voltar, não aguentou o tranco. Era jovem. Aí quando eu quis, eu acho que agora eu estou pronto. Paulo, não é justo aquele que nos abandonou, tome parte conosco nessa viagem. Aí Barnabé, não, é justo sim, não sei o quê. E Barnabé discipula Marcos e depois Paulo velho fala, me traz Marcos, que é muito útil. Né, que é muito útil. Os seres humanos, né, como diz o Paul Washer, não é que tenha grandes homens de Deus, tem falhos homens de um Deus grande, né, que a gente possa aprender com isso e depender do Espírito Santo. Ele que vai convencer as pessoas, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Alguma dúvida? Não? Né, eu sei que os irmãos e as irmãs ali entenderiam mais que os discípulos, né? E não iria abandoná-lo, né? Não iria abandoná-lo. A gente é falho mesmo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor, graça, misericórdia, Deus, pela tua bondade e pela tua paciência conosco, Senhor. Deus, somos tão inconstantes, Senhor, somos tão falhos, Senhor. Nós até sabemos que tu sabes todas as coisas, mas muitas vezes não agimos sabendo que tu sabes todas as coisas, Senhor. Mas aquilo que o Senhor nos pede é que nós venhamos amar o teu Filho Jesus. Que nós possamos amá-lo, Senhor, com toda a nossa capacidade, Senhor. Que nós possamos estar contigo em relacionamento de amor, de graça, Deus. E que nós possamos, Senhor, sempre, Deus, buscar te glorificar, ouvindo a voz do teu Espírito, que não glorifica a si mesmo, mas glorifica a pessoa do Filho. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoa o culto logo mais à noite, abençoa aqueles que lá estiverem hoje à noite, Pai, que aqui estiverem hoje à noite, que possamos sempre te servir, Deus, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém.